E como que você vai saber se a doença que você tem é ou não relacionada ao trabalho? Você precisa conhecer e levar para o seu médico, para aquele médico que te atende, na hora que ele colocar a CID, ele vai avaliar se a sua doença tem ou não relação com o trabalho. Ele vai poder, por exemplo, mencionar no laudo que a sua doença tem relação com o trabalho. Se você disser para o seu médico, se você disser para o seu perito, para o perito do INSS, qual é o gesto que você faz no seu trabalho, tá? Então, por exemplo, auxiliar administrativo, ok, auxiliar administrativo, como que eu vou saber que você, por exemplo, senta e o médico perito, como que vão saber como é que são os móveis do seu local de trabalho? Então, você pode dizer assim, olha, eu sou auxiliar administrativo, mas eu tenho um problema seríssimo no local de trabalho. Por quê? Porque a minha mesa, ela não é adequada para mim, a minha cadeira não se ajusta, eu não tenho mouse, eu não tenho pé de mouse, a tela do meu computador, ela não está à altura da minha cabeça, eu fico o tempo todo sentada e não posso me levantar, eu uso o telefone aqui no ombro, enquanto eu estou falando eu tenho que digitar, enfim, você precisa saber quais são os movimentos e gestos que você faz no seu trabalho, para que você possa levar essas informações tanto para o seu médico que te assiste, que te dá atestado, quanto para o perito do INSS, tá? Conversando com o seu médico, você também pode descobrir se esses gestos que você faz, se esses movimentos, se a forma que você atua no seu trabalho tem ou não relação com o seu adoecimento. Mas, olha só, tem muitos médicos que não sabem que o agravamento por causa do trabalho também faz com que o INSS tenha que reconhecer que o seu trabalho tem relação com a doença que você está apresentando, tá? Então, tem que procurar levar essas informações até para o seu médico, tá? Eu vou explicar para vocês o maior segredo que existe para você descobrir por A mais B, se o INSS errou na concessão do seu benefício, que é exatamente consultando o nexo técnico epidemiológico previdenciário. Cara, é um nome feio, eu sei que é um nome feio, mas você precisa aprender. E os próximos slides eu vou mostrar para você como você faz aí da sua casa para descobrir se a sua CID tem relação com o seu trabalho, tá? Além disso, a última dica que eu quero te dar é o seguinte: normalmente, quando o trabalho adoece as pessoas, ele não adoece uma só pessoa. Normalmente, quando as empresas, ainda mais quando as empresas são grandes, ela adoece outras pessoas, tá? Então, por exemplo, você trabalha num banco, eu tenho muito cliente bancário, a gente atende o sindicato aqui do estado, nessa área, a gente tem muito cliente bancário na área previdenciária. O que eles adoecem muito? Eles adoecem muito, eles têm muito burnout, eles têm muito ansiedade, eles têm muito depressão, eles têm muito problema de tendinite, de bursite, várias doenças relacionadas ao trabalho, inclusive doenças na coluna. Por que é tão comum assim? Por que tantos bancários têm os mesmos problemas de saúde, sempre os mesmos problemas de saúde? Porque o trabalho deles adoece. E aí, por conta disso, você vai encontrar numa mesma agência, às vezes, diversos bancários afastados pelas mesmas doenças. Então, você sim tem que pesquisar no local onde você trabalha se outras pessoas já apresentaram doenças do mesmo grupo. Por exemplo, doença na coluna. Não precisa ser exatamente a mesma doença. Doença na coluna, doença no braço, doença, entendeu? A forma de você buscar descobrir... Por que é tão importante você descobrir o que é nexo técnico epidemiológico? Aqui, gente, é a instrução normativa que o INSS tem que cumprir. Esse artigo aqui é de obrigatoriedade, é obrigatório, tanto que o perito analise, quanto o servidor do INSS, ele é obrigado a respeitar esse artigo aqui da instrução normativa número 77 e todos os demais da instrução. Eu destaquei esse porque, olha o que ele fala. A perícia médica do INSS considerará caracterizada a natureza acidentária da incapacidade quando constatar a ocorrência de nexo técnico epidemiológico
entre o trabalho e o agravo. Aqui, a incapacidade, a doença, né? Decorrente da relação entre a atividade da empresa e a entidade mórbida motivadora da incapacidade. Enfim, eu vou explicar para vocês o que significa esse monte de palavras que parece que são colocadas para você não entender. Quando você tem um problema de saúde, você pega um atestado, você tem lá no seu atestado a CID-10, que é o número, que é o código que essa doença sua recebe para poder... Isso não é só nacionalmente, não. É mundialmente. Olha só, essa CID-10 está aqui dita em entidade mórbida motivadora. É a CID, o número da doença que você vai pesquisar.